Ribeirão em Debate está no ar e o assunto hoje é saúde mental. Erickson, a gente tem uma discussão grande sobre a questão do movimento antimanicomial. Antigamente, uma pessoa tinha uma esquizofrenia, já é direto para um sanatório, para um manicômio. Isso, há umas décadas para cá, vem mudando, né? As pessoas não querem mais isso, estão propondo outros tratamentos, né? E a proposta é que fiquem em casa ou em atendimentos não necessariamente internados. Há vozes discordantes também em relação a isso. Como é que você vê essa situação hoje e qual é a tendência? Bom, qualquer extremo sempre é problemático, né? O problema são os extremos, os comportamentos extremos. Nós saímos de um passado muito tenebroso, onde as condições de abrigamento dos pacientes eram muito precárias, as condições também de separação das famílias, às vezes por tempos, né, por tempo muito longo, né, rompendo os contatos com a família, prejudicando a socialização, prejudicando a recuperação dos pacientes. Essa era uma realidade do passado e que justificou muito, não é, todo o movimento da reforma psiquiátrica e também dentro da sociedade civil explica o movimento profissional que se organizou na forma da luta antimanicomial. Hoje em dia, certamente nós temos uma outra realidade, mas que também varia em função da região do país. Não é? Existem ainda no Brasil regiões onde as condições são tais quais aquelas que nós vimos há 20 anos atrás. Isso ainda existe. Ainda existem regiões no país onde a questão de direitos humanos em relação aos cuidados dos pacientes ainda é uma questão muito grave. Acredito mesmo que mesmo dentro do estado de São Paulo ainda existam locais onde isso ainda é um problema. Na nossa região aqui em Ribeirão Preto, é uma região que foi pioneira na questão da reforma psiquiátrica, né? E hoje nós vivemos talvez uma outra realidade. Nós vivemos a realidade da questão da estruturação dos serviços, de você ter serviços adequados em função das necessidades dos pacientes. Então, isso significa o quê, na prática? Precisamos ou não de leitos? Existe um crescimento vegetativo da população, existe um crescimento de população migrante que vem para Ribeirão Preto, existe um aumento dos problemas urbanos. Então, há uma demanda real para hospitalizações, mas aí vem a observação. Essas hospitalizações, elas não precisam obrigatoriamente acontecer dentro daqueles macro-hospitais, daqueles asilos, né? A maior parte das hospitalizações em psiquiatria que acontecem na Inglaterra ou em outros países europeus, acontecem em hospitais gerais. Certo. Então é isso que nós precisamos hoje. Você tem leitos psiquiátricos de hospitais gerais e não necessariamente um hospital psiquiátrico. Exatamente, exatamente. Então há uma mudança de filosofia exatamente, nisso. Exatamente. Né? E isso é o que está faltando, esse é o capítulo que está faltando na reforma psiquiátrica brasileira, né? É poder expandir a oferta de leitos em hospital geral, que é uma política do governo federal, mas que encontra muita resistência de várias ordens. Na própria classe médica tem essa resistência? Acredito que sim. Sim. Acredito que sim. Então, mas é uma política que vem sendo implantada paulatinamente e deve ser a vencedora, não é isso? Sim, nós esperamos que sim, porque já mostrou resultados em outros países, né? E nós precisamos, né, no Brasil. E no caso do dependente químico, o tratamento, o raciocínio é o mesmo do que o paciente psiquiátrico? Sim, não é tão diferente. Não é? Existem, obviamente, e aí eu acho que as colegas podem também contribuir bastante com seus relatos, que situações que são distintas. Por exemplo, nós temos um componente, que é um componente de ordem social, na questão da dependência química, que muitas vezes é mais do que uma questão puramente clínica, de atenção médica. A atenção médica, ela pode ser mais restrita, mas existem questões relacionadas à ressocialização, à reabilitação do paciente, que às vezes implicam em você oferecer outras estruturas de atendimento voltadas para a reabilitação e que possam atender também situações onde o manejo dentro da casa, dentro da família, possa ser limitado. Então isso não quer dizer obrigatoriamente mais hospitais nesse caso. Isso às vezes quer dizer, por exemplo, aquilo que nós chamávamos antigamente de pensões protegidas, estruturas intermediárias que abrigam em regime de tempo integral
24 horas, mas que não são obrigatoriamente instituições hospitalares. Né? Talvez a Thaís possa dar uma contribuição a isso, né, Thaís, como psicóloga. Como é que você vê isso, Thaís? Sim. A lei da reforma psiquiátrica, né, 10.216, de 6 de abril de 2001, né, levou 12 anos aí, né, para ser aprovada, né, enfim, foi um projeto de lei que visa a melhoria do tratamento, né, dos portadores de transtorno mental, né. Então, assim, o que inclui aí, né, como o Dr. Erickson falou, a diminuição, né, assim, de leitos em hospitais fechados, né, hospitais psiquiátricos e formas alternativas de tratamento. Hoje, as formas alternativas são os CAPs, né, os serviços substitutivos. CAPs é o centro... Você mesmo trabalha no CAPS-AD, que trata exatamente de álcool e drogas. Isso, o CAPs é o Centro de Atenção Psicossocial, né, o que eu trabalho é destinado a usuários de álcool e outras drogas, né. E é um tratamento assim, voluntário, né? O paciente chega, é feita uma triagem, né? Assim, é feito um acolhimento, nós fazemos um projeto terapêutico individual, né? Temos grupos para família, grupos que os familiares podem participar, o paciente estando ou não em tratamento no CAPS, né? Que às vezes tem uma resistência. E aí, assim, a gente também, em alguns casos, né, assim, para desintoxicação é interessante uma internação, mas como o Dr. Erickson disse, pode ser em locais, né, em hospitais gerais, pode ter outras alternativas, né, assim, ou uma internação um pouco a longo prazo, mas que vise aí que o paciente não fique também longe das suas atividades diárias, né? O trabalho, a família, a sociedade. Não perde as raízes Isso, dele, né? Porque não adianta, né? Como antigamente, ficava lá, né, no hospital e era meio que excluído da sociedade, abandonado, né? Então, os antigos hospitais, os manicômios, eram formas hilares, né? Depósitos, onde a pessoa ficava... como o Erickson falou, eram verdadeiras masmorras, né? Essa é a verdade, pois né? E situações desumanas. Perdiam os vínculos, né, com familiares, com a sociedade em si, né? Então a gente acredita no trabalho de ressocialização, reabilitação. Para o nosso telespectador entender, quantos CAPs nós temos em Ribeirão ou quantas atividades dessas alternativas? CAPs em Ribeirão nós temos 5, CAPs 1, CAPs 2, o CAPs 3, que é do lado do CAPS-AD, né, e o CAPS-I, né, infantil. Infantil, mas o que trata com álcool e drogas só um. CAPS-AD 2, né, ele não funciona 24 horas, é de segunda a sexta, segunda a quinta das 8 da manhã às 21 horas e sexta das 8 às 17. Isso significa que se chegar lá um paciente com um surto, por exemplo, ele não vai poder ficar ali, ele tem que ficar durante um tempo, ser tratado e encaminhado ou para casa ou para uma outra entidade. Aí é no CAPS 3, né? Assim, essas siglas, CAPS 1, 2, 3, é devido justamente a isso, a especialidade de cada serviço, né? O 3, que acolhe o paciente em surto, que pode ficar 7 dias, não importa qual é a razão do surto. E depois é encaminhado, né? Assim, nós temos o Hospital das Clínicas, aqui é o E, né? O terceiro andar do Hospital das Clínicas, o Hospital Dia, né? Então temos o Hospital Santa Teresa, que tem alguns leitos, né? Para... E tem mais de 100 leitos, né? Tem, acho que 20 no Hospital das Clínicas, mais 28 e 80 no Santa Teresa. É mais ou menos no isso, total, né? para pacientes psiquiátricos. De um modo geral, né? Não é? De modo geral. E aí, nesse caso, a gente observa já há muitos anos, já desde meados da década de 90, um crescimento progressivo dos pacientes dependentes de drogas, e isso acaba também criando um outro problema, não é? Porque nessa distribuição hoje, talvez aí os leitos acabam sendo disputados meio a meio. Né? Então nós cada dia crescentemente para os dependentes, né? A Marisa sofre uma situação dessa, né, Marisa? Você participa de uma associação, você preside uma associação de parentes e amigos de dependentes químicos, então você conhece bem essa realidade. Conheço. Como eu tenho um filho também com essa doença, né, que é uma doença mesmo, a dependência química, eu fundei a associação devido a toda a dificuldade que eu sempre passei. Como mãe, nesses 13 anos. E acompanho as famílias que sempre estavam ali comigo também, em algum hospital, nas clínicas, né, que eu mantinha meu filho internado. Hoje ele está internado também novamente aqui em Ribeirão.
Então nós temos uma grande dificuldade quando eles estão em surto, realmente. Eu levo meu filho para o CAPS também. É difícil levar porque eles chegam a descer o carro em movimento, eles pulam do carro, eles não querem chegar até o CAPS. Eles começam a achar que já tem a ambulância resgatando eles, que eles vão para hospitais e não querem realmente. Então, o CAPS teria que, de certa forma, ir até o paciente também, porque é difícil levá-los até lá, os casos mais graves, né? Há poucos dias eu levei um rapaz que ele tem transtorno bipolar, usuário de crack também, levei até o CAPS. A mãe dele tinha sofrido uma cirurgia, estava com dificuldade de cuidar do filho, e o pai também é bipolar. Mas nós conseguimos colocar ele lá no CAPS até surgir uma vaga, né? Ele entrou para regulação. Mas é muito difícil conseguir isso, demora muito. As famílias sofrem muito com isso. Muito, demais. Eu tenho percebido, sou muito abordado aí na rua por famílias que têm dependentes químicos em casa. Eu fui outro dia no Reitor Rigon, uma senhora tem uma filha de 31 anos com filhos, completamente viciada, não consegue se determinar mais, e ela me pediu então ajuda até para uma eventual internação compulsória e tal. A situação, eu vejo que isso é recorrente na sociedade, né? Eu tive que interditar meu filho, eu interno ele compulsoriamente, porque ele chega numa situação muito crítica, e até você conseguir também acertar um medicamento, né? Às vezes o medicamento dá algum um efeito colateral, né? Então é difícil, daí eles pioram o quadro deles. Então eu pego ele mesmo involuntário, né? E a maioria dos nossos casos são involuntários, os que eu atendo. Você atende, né? Não tem muita saída. Eu vou só pedir a vocês para um intervalinho aqui, a gente volta já já. Estou lembrando que o Ribeirão em Debate está sorteando hoje um CD Madrigal do excelente Coral Minas e também um par de ingressos para os próximos concertos internacionais da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, que é um patrimônio aqui da nossa cidade e da nossa região. A gente volta já já.